Leila tem mais perguntas? Nosso tema é livre, não é, Leilinha? Isso. Para quem é a pergunta? Para o Mazinho. Eu não vou identificá-lo. A pessoa com quem eu convivo é deficiente, cadeirante, e não temos relação sexual. Podemos casar na igreja? Podemos comungar? É uma questão bastante interessante e também delicada. A primeira orientação é que procure um padre ou um bispo para uma devida orientação em relação à possibilidade de contrair o sacramento do matrimônio. Por quê? O sacramento do matrimônio, ele se consuma com a celebração religiosa e com a união física do casal, numa relação sexual completa, totalmente humana, digna, assim trata o catecismo da Igreja Católica. Então, não vai haver consumação se não houver possibilidade de penetração, se não houver possibilidade de consumação no ato sexual desta união. Então, a primeira orientação, procure um padre ou um bispo para que possa te orientar adequadamente, para que vocês não se decepcionem, porque a igreja, a própria palavra de Deus, quando fala do casal se recusar fisicamente, que seja por um tempo e para a oração. Então, a união física, ela é importante para a celebração do sacramento do matrimônio. Obrigado, Mazinho. Elaine, tenho 45 anos de casada. Fui diagnosticada com estresse pós-traumático pelo psiquiatra. Meu filho me disse que iria assumir sua homossexualidade. Ele está com 19 anos. Eu e meu marido estamos em batalha, lutando para ajudar o meu filho. Eu vivo de altos e baixos. Sei que preciso estar bem para ajudá-lo. Às vezes acho que nunca vou me livrar desse trauma e da depressão. Será que um dia ficarei livre dessa doença? Estou medicada com antidepressivo e um indutor de sono. Veja, possivelmente o seu médico deve ter orientado para esse primeiro momento, então o momento do baque. Então, o estresse pós-traumático, ele acontece a partir de um evento extremamente estressante. Então, pode ser, por exemplo, eu passei por um assalto, eu passei por um sequestro, pela perda de alguém, ou por essa situação que ela nos descreve. Então, assim, você vai se ver livre, sim. Enquanto você estiver lutando contra a situação, eu acho que enquanto a gente não tem a aceitação, mais difícil é. Porque talvez você se vê numa guerra mesmo, né? Os remédios, mas eu sou católica, eu tenho a situação do meu filho, e tudo isso gritando dentro de você. Procure também, eu não sei se você já tem a ajuda psicoterapêutica, né, de terapia, você acha que se beneficiaria muito com isso. Até para dizer daquilo que não está legal em você. Porque isso, às vezes, quando cai na família, a própria família fica tão sem ação, né, que aí você não sabe para onde correr. Às vezes, como ajuda até para você e para o teu marido, você se beneficiaria bastante. Agora, vai se ver livre? Um dia sim. Talvez nesse momento você precise, né, desses medicamentos para poder se restabelecer, para poder dormir, porque também se a gente não dorme, você fica mal, o teu humor vai para baixo, aí as coisas se descompensam todas. Mas, acima de tudo, eu não estou dizendo pelo ato, por você não concordar com isso, ele continua sendo seu filho. E precisa de amor, e precisa de aceitação e de carinho. Não sei há quanto tempo foi também, me parece que pelo relato da Leila, foi muito recente, Ricardo. Então, eu diria assim, também espere que o tempo vá ajustando as coisas em você. E busque força naquilo que te sustenta. Também na oração, por que não? A espiritualidade vai ser muito importante nesse momento, né? Não só os remédios. Também aceite que os remédios agora são seus companheiros por um tempo. Porque também a sua aceitação nisso vai ajudar com que o tratamento seja melhor. É muito comum, eu estou dizendo isso até, porque a pessoa insiste em não aceitar. Eu não quero, eu não tolero isso. Isso só dificulta as coisas. A aceitação, como até a gente dizia no primeiro bloco, né, no caso, por exemplo, de drogas ou de qualquer situação, é o primeiro passo para as coisas darem uma virada, Ricardo. Assim, eu acho que é uma sugestão que eu dou a você. E acho que com tudo isso também, esse suporte, né, psicológico seria bom para ela poder superar isso. E você vai se livrar sim. O estresse pós-traumático, ele não é uma coisa que dura a vida inteira, ou seja, ele é uma reação a um evento.
A partir do momento que as coisas se reorganizam, isso vai passar. A sua resposta me faz lembrar uma coisa que a gente escuta quando a gente voa, que eu penso que vale para a vida da gente no dia a dia. Quando a gente voa, tem aquelas orientações de segurança. E uma delas é, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Ponha sobre você, ajuste adequadamente e depois auxilie a pessoa que está do seu lado. Não é? E sempre quando tem imagens, tem uma criança do lado, ou um idoso do lado. Uma pessoa mais Quer dizer, frágil. Justo, eu fico sempre pensando que isso precisa servir para o nosso dia a dia. É verdade. Não é? A gente precisa pôr máscara na gente, ajustar adequadamente. Essa frase, para mim, ela é maravilhosa, porque eu fico imaginando numa situação de estresse, que acontecendo a despressurização, as máscaras caindo e você ajustando adequadamente sobre você, para depois auxiliar a pessoa. Eu penso que isso vale para a vida da gente o tempo inteiro. Obrigado, minha querida. Vamos continuar ajeitando a nossa agenda. Eu quero abraçar você de Campo Grande. Eu estou muito feliz porque no dia 22 de outubro, será inclusive uma terça-feira, eu estarei em Campo Grande junto com a dupla Rinaldo e Samuel, conduzindo uma linda noite de adoração ao Santíssimo Sacramento, com o tema O Milagre que a Minha Família Precisa. Será no dia 22 de outubro, a partir das 18 horas, na paróquia São José, e eu espero você aí em Campo Grande. Vamos à próxima pergunta? Para quem é leigo? Vamos. Meu Deus. Vamos. Tá aqui. Foi? Eu saí da página. Vamos lá. É muita pergunta. A Érica. Para quem é a pergunta? Para Celiane. Obrigado. Por que hoje em dia os homens têm tanto medo de casar? É a pergunta dela. Ok. Muito boa pergunta. Eu não sei se é medo de casar ou se de fato é comodismo, sabia? Porque a situação hoje está tão fácil, está tudo tão simples e cômodo, não precisa nem esticar muito a mão, já tem tudo que você deseja. A mãe e o pai cuidando de você. Tem um filme, que agora não vou me lembrar o nome, mas que mostra bem isso. Não sei se o Marzinho vai lembrar. Então você tem lá a roupinha a passada, a lavada, quer dizer, o cara é solteiro, tá em casa. A comidinha pronta e tem as mulheres, lá vão ter. Vou casar pra quê? Eu li uma pesquisa esses dias que afirma que nos Estados Unidos, de forma especial, as pessoas solteiras em casa estão crescendo cada vez mais, esse percentual essa espécie rara aí de gente que fica, quer dizer, que está deixando de ficar raro, imagina. Está crescendo cada vez mais, porque fica em casa e também uma das razões são essas comodidades. Então você acha que os homens não têm medo, eles estão acomodados? Eu acredito que sim. Você acredita ou você acha? Agora eu vou te apertar. Ai, meu Deus. Como é que é a história? Eu acredito que sim. Eu acredito Como que assim? sim, porque está tudo muito fácil, Ricardo. Então, veja, eu quero toda a minha liberdade, mas não quero nenhuma responsabilidade. Então, os homens, e digo isso às mulheres também, mas os homens acabam se infantilizando, ficando em casa. Eu sou cuidado como filhinho da mamãe. Para que eu vou assumir responsabilidade de uma casa, de uma esposa, de um filho, se está tudo do bom e do melhor? Então eu continuo uma criança aqui em casa, tendo liberdade de adulto, uma responsabilidade de criança. É muito cômodo. Então, por amor de Deus, meninos, vamos crescer. Vamos crescer. Deixa de ser menino. Vamos virar homens. Olha, os homens, os meninos que discordaram da Celiane, está valendo, a Leila está atendendo você agora. Pode discordar para a gente conversar. Jesus. Eu não vou me pronunciar agora, não, nem o Mazinho, mas nossos endereços estão à sua disposição. 0 operadora 2 3886 2600, trocandoideias @cançãonova.com, Twitter @ptrocandoideias. Celiane acabou de dizer que os homens não têm medo de casar, eles estão acomodados porque podem ter tudo aquilo que eles querem em casa, ainda vivendo como solteiros. Vamos trocar ideias? Próxima pergunta, Leila. É pro Mazinho. Eu não vou identificá-la, Mazinho. Ela diz o seguinte: minha sobrinha, com apenas 8 meses de casada, separou do marido. Ela tem apenas 18 anos e é muito estressada. O marido é mais velho do que ela, 10 anos, e é estressado também. E por conta de tudo isso, ele bateu nela. Agora eles voltaram a conversar, estão se reaproximando. Eu tenho dado a maior força. Mas será que eu estou incentivando errado? Eu tenho medo que aconteça tudo de novo e eu me sinta culpada.
ela dizendo. Esse lugar dela aí nessa relação é muito importante nesse momento. Muito, vai lá, Mazinho. Muito importante, muito importante e muito delicada, né? Uma situação, primeiro, 10 anos de diferença na idade, porém, para a mulher 18 anos e o homem, 18 não é que ela disse que tem, né? E o marido 28, ele é bem mais adulto, né? Ele é adulto e ela ainda é jovem. Então, a maturidade pode estar presente aí nesse relacionamento. E a imaturidade pode trazer algumas consequências. Adolescente com estresse e agitação de adolescente, de jovem, e o marido já adulto, querendo respostas mais adultas ou comportamento mais adulto. Então, como foi o namoro? Daí a importância do namoro sedimentado na fé, no respeito, no diálogo, para que o casal cresça junto e, quando casados, tenham condições de administrar as situações que se apresentam, porque ao nos casarmos não se resolvem todos os problemas, né? O que ela tem que fazer? Se resolve alguns, né, e se contrai outros. E o que ela tem que fazer, Mazinho? Eu penso assim, tem que continuar valorizando a questão do sacramento do matrimônio. Isso é muito importante, não desistir, mas também é preciso analisar a condição desta união, se ela foi legítima, se ela não foi imposta, se ela não foi obrigada, se não tem nada que faça com que tenha sido algo fora da vontade. Quer dizer que a reflexão que ela está fazendo não é equivocada. Não é equivocada. Ela deve refletir se de fato ela deve incentivar esta união. Exato. E à medida em que ela está incentivando, já que está envolvida, participe sim. Eu penso que deva participar da conversa, do diálogo, para que as coisas se ajustem. Tantos casais nos procuram, casais jovens, casais mais velhos, casais de idade parecida com a nossa, que vêm procurar ajuda porque estão vivendo problemas de relacionamento. Então, ela pode ser essa ponte, essa ajuda, esse aconselhamento para que o casal se entenda, para que o casal possa encontrar uma maneira de, em primeiro lugar, restituir, reconstruir o respeito. Penso que apenas ela não pode se sentir a pessoa que se responsabilizará pela decisão deles. Não, de forma alguma. A responsabilidade... Penso que aí está um pouco da pegada da pergunta exatamente. dela. A responsabilidade de escolha é dos dois, é do casal. É do casal. Ela pode sim, tendo consciência do valor do sacramento do matrimônio, tendo consciência de que eles se casaram adequadamente, tudo certinho, tudo direitinho, ajudá-los a encontrar um caminho, porque muitas vezes, Ricardo, é muito comum a gente conversar com casais que falta pequenos ajustes que refletem grandes situações de discussão, falta de respeito, falta de diálogo, falta de comprometimento com o outro. E muitas vezes esses estresses acontecem porque a pessoa está buscando o seu próprio interesse, aí não consegue conviver com o interesse do outro, começa a brigar, entra o temperamento de cada um que deve pôr fogo na discussão, e aí acontecem até mesmo agressões. Então, é preciso diálogo, respeito. Eu acho que o primeiro ponto aí é respeito, porque eu chego a pensar que é inadmissível, numa discussão de casal, o homem partir para bater na mulher. Eu não consigo assimilar essa postura, porém ela acontece e frequente, não são poucos os casos que acontecem. Isso tudo traduz um desequilíbrio, e desequilíbrio no relacionamento, muitas vezes por pequenas coisas com grandes consequências. Sabe aquele negócio, tempestade num copo d'água? Sei, sim, senhor. Não estou dizendo que seja isso, mas que pode ser algo parecido com isso, e aí a falta de diálogo faz com que não se encontre o ajuste. Então, essa pessoa que está ajudando o casal deve continuar, porém, deve fazer com que os dois consigam conversar, firmar propósitos, e ela não se responsabilizar não pela decisão e escolha dos dois.
Obrigado, querido. Hoje eu encontrei uma pessoa pensando no presépio. E eu achei sensacional. É mesmo, porque o Natal já está aí. E eu gostaria muito que você viesse passar o Natal com a gente. Gente, como assim? Vou explicar. Queria muito que você viesse passar o Natal na Terra Santa. Com a minha família, comigo, com a Helena Sá, com o Du, com o sacerdote, o padre Alexandre Patioli. Nós estaremos fazendo a direção espiritual de uma peregrinação para a Itália e logo em seguida vamos para a Terra Santa e vamos passar o Natal em Belém, na Palestina. É a peregrinação mais linda da minha vida, da vida da minha família. E não sei se você já pensou nessa possibilidade, mas o padre Alexandre Patioli, o Du, a Eliana e eu vamos ficar muito felizes de recebermos você nesta peregrinação. Quanto custa? Como você pode pagar? Você vai se informar na comunidade Obra de Maria, que é a comunidade parceira da Canção Nova nesta peregrinação e em muitas outras que você pode conhecer. O telefone é o 0 operadora 12 3186 2055. A data da peregrinação, Natal na Terra Santa, é de 12 a 27 de dezembro. Você ficou com vontade, não é? Então, telefone, obtenha as informações e vamos juntos passar o Natal na Terra Santa. Por enquanto a gente segue aqui. Para Elaine. Não vou identificá-la, tá, Elaine? Meu marido tem um hábito de beber. Às vezes exagera um pouco, mas nem sempre. E não incomoda, mas me preocupo com meu filho de 19 anos. Está seguindo pelo mesmo caminho. Já conversei muito, mas não adianta. Acho que o exemplo do pai é maior que minhas conversas. Sofro muito com isso. O que faço? Ok. Quando nós falamos em alcoolismo, existe também aquilo que é a tendência. E tem um aspecto de tendência familiar que a gente tem sempre que observar. Então, geralmente, se você tem ali o teu marido que bebe, se você for olhar, às vezes você tem um irmão, um pai, essa situação. Conversar com ele, com o teu filho, sobre os riscos é muito importante. Falar também com o teu marido de que de pouquinho em pouquinho, né, as coisas vão se complicando, também faz parte. E essa conversa precisa ser colocada, acho que o mais breve possível. Né? Porque também, se o teu filho já tem a tendência, o gosto por, nas pequenas doses que ele pode cair no vício e isso ser mais complicado. Então, procure discutir mais, conversar mais com ele e apresentar as coisas como elas estão acontecendo. Acho que é bem válido, Ricardo. Como eu disse no começo, muitos estudos falam da tendência do alcoolismo em família. Então, você já tem aquele genzinho lá, aquele genezinho que, se provocado, né, a coisa piora. O que não significa que, invariavelmente, a pessoa terá o mesmo comportamento. Não. Às vezes até acontece o comportamento contrário. É uma coisa muito importante, porque, às vezes, pode ser que esse jovem ele já seja rotulado, que seria uma coisa muito negativa. Olha, exato. No sentido assim, seu pai é assim, então invariavelmente você também vai beber. Exato. Não é isso que você está dizendo. Não. A questão é, existe todo esse cenário, claro que precisa ser entendido qual é o tipo do consumo, quanto é esse consumo. Né? Os jovens têm muitas vezes esse hábito, mas muitos vão lá e se contentam, às vezes, com um copo de bebida. Claro que muitos partem para o excesso, mas não vamos também levar isso para o exagero. A orientação é importante, mas assim, o exemplo já está sendo dado. Esse que é a questão. Ela precisa conversar com o marido. Com o marido, porque assim, eu lembro de uma situação onde muito jovem, filhos e filhas já bebiam com o pai. E o pai falava, é só um golinho, está experimentando. Tá experimentando, só que assim, né? Se já tem o gosto, se você tem daqui a pouco essa tendência, é a partir do seu exemplo. Então, assim, se eu tenho esse exemplo, se eu gosto e vou para esse caminho, é um perigo. Então, sempre a orientação é importante nesse sentido e eu acho que parte do teu marido também. Okay. Muito obrigado, Elaine. Imagina. Para a Celiane. Fomos casados por 22 anos. E há 4 meses ela pediu a separação e está morando com outra pessoa. Um ex-namorado de antes da gente se conhecer. Ainda amo demais e tenho esperança que ela volte um dia para casa. Somos casados no civil e na igreja e ela não quer nem falar em divórcio, pois diz que é dinheiro jogado fora, pois quando ela voltar, teremos que pagar para casar de novo.
Tenho 3 filhos que ficaram comigo. Até quando devo esperá-la? E até quando vale a pena lutar? Meu Deus do céu, eu vou rezar por ele. Pois é. Que situação, não? Que situação mesmo. Não, e dizer que se eu entendi direito, a esposa dizer que não gastar dinheiro, porque depois eles podem voltar e vai ter que refazer. É uma ilusão, né? Bem grande que essa mulher está vivendo, com certeza. E o que ele tem que fazer, Celiane? Qual é a sua orientação? Pois é, rezar, esperar. Então, não perder a esperança. Para mim, a palavra do Papa, quando ele esteve aqui no Brasil, de que a gente deve permanecer na alegria, cultivar em nós a esperança e deixar-se surpreender por Deus, isso para mim é uma chave de salvação. A gente se manter de pé. Se ela abriu essa brecha, já dizendo a ele, não vamos fazer nada não, porque daqui a pouco eu posso voltar, então pode ser que ela volte mesmo. Sabe assim, Ricardo, eu fico pensando, como é que uma pessoa tem coragem de deixar os filhos, a ilusão tão grande de um ex-namorado, então a fantasia, o desejo de estar próximo daquela pessoa. O que ele poderia fazer para reconquistá-la, Celiane? Então, ele vai ter que fazer um trabalho de exatamente o que você falou, de reconquista. É isso, então, mas vamos ele lá. vai fazer isso como? Então, vamos lá. Você é mulher. Como é que a mulher é reconquistada numa situação dessa? Oh, meu Jesus, vamos em frente, né? Eu penso dele poder mandar presente. Porque para nós, um buquê de flor fala muito. Nos ouvir nos conquista demais da conta. Então, tipo assim, meu amor, o que está acontecendo com você? Me conte, quero te ouvir. Isto é uma chave, um segredo. Porque teve um tempo assim no nosso casamento que nós também passamos por situações muito delicadas, né? E eu dizia isso para o Mazinho, meu Deus, o que aconteceu com a gente? A gente se amava tanto, né? Porque a gente estava numa crise boa, né? Dentro da igreja, e agora? O que está acontecendo com a gente? Então, vamos retomar tudo aquilo. E eu disse para ele, olha, eu me sinto amada quando você lava a louça para mim, quando você me ajuda a cuidar das crianças. Às vezes, muito mais isso para a mulher tem um significado maior do que uma relação sexual. Como o homem demonstra amor tendo relação sexual, às vezes a gente não é amada da forma como a gente gostaria, que vai além da relação sexual. Então, precisa rever isso tudo no casamento. Ele precisa dar uma olhada como é que eles estavam vivendo, como é que ele estava cultivando essa esposa e começar a dar passos em direção de reconquistá-la desta forma. Vamos em frente e vou rezar também, né? Ok.